que agradeço. Boa noite a todos. Eu acho que mais do que... Opa, obrigado. Mais do que a gente lamenta não ter a casa cheia, eu acho que a gente tem que agradecer muito quem está aqui. Eu acho que esse é uma grande vitória. Cada dia mais a gente está ampliando o movimento espírita e contar com todos vocês para fazê-lo retumbar aí por todo o nosso território, como esse grande cidadão, o maior brasileiro de todos os tempos, né, fez por toda a sua vida. E assim, acredito que seja de grande dificuldade quando você vai biografar ou dar uma pincelada na vida de uma pessoa, do tamanho que Chico foi. Aliás, comentar os atributos desse indivíduo, tamanha a dificuldade é você saber selecionar o tema que você vai poder falar, o verniz que você vai poder passar, a ótica que você vai dirigir aqui a exposição. Como eu havia conversado com o Edivaldo, nós faremos aqui uma simples ótica, um ponto de vista do que foi o Chico Xavier. Tentar posicioná-lo, e aqui na nossa pequenez, né, tentar posicioná-lo na doutrina espírita. Qual o papel que Chico Xavier teve nessa doutrina espírita maravilhosa que a cada dia a gente vai se bebendo dessa água viva, né, para que um dia nós possamos alcançar aí o reino dos céus. Então, nesse sentido, tentando dar apenas uma ótica, uma possibilidade de vermos como foi a vida de Chico, nós resolvemos dividir aqui a nossa exposição nesses temas que vamos comentar por aqui. Primeiro, como acredito que todos aqui já tenham visto a filmografia, a bibliografia, a biografia de Cristo, nós choveríamos no molhado aqui se falássemos detidamente a biografia dele. Acredito que todos aqui saibam muito mais do que a nossa pequena idade observou. Alguns tiveram contatos próximos com Chico, foram visitá-los, e acredito que aqui nós temos até alguns exemplos. Foram visitá-lo, tiveram contato mais íntimo com ele, alguns receberam cartas, alguns, enfim, tiveram esse contato mais próximo. E aqui a gente não conseguiria abarcar essa biografia tão ampla e tão espessa que foi a vida do Chico Xavier. Então aqui nós faremos uma breve biografia, fatos marcantes, para que possamos elencar e desenvolver aqui a nossa exposição. Então nós faremos uma breve biografia. Vamos expor aqui o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e aquilo que baseia o Espiritismo, os livros dentro do Livro dos Espíritos, aquele que deu origem aos outros livros da codificação. E, neste sentido, a partir dessa divisão que Kardec faz, elencaremos alguns fundamentos basilares da doutrina. Não todos, também aqui falaríamos a obra toda e o mês inteiro, né? Mas alguns fundamentos basilares que dão a sustentação do edifício do Espiritismo. Após essa fundamentação, precisaríamos comprová-los. Como Camille Flammarion, né, disse de Kardec que ele seria o bom senso em pessoa, o bom senso encarnado, que não admitiria uma só frase sem que ele tivesse a comprovação, se ele não tivesse provas, nós não precisaríamos aqui expor todas essas provas que, ou por dedução ou por indução, Kardec concluiu. Mas, através do Chico, que foi essa exemplificação do que é ser espírita, nós demonstraríamos aqui, vamos demonstrar, esses fundamentos basilares que ele comprovou, que ele exerceu através de toda a sua carreira mediúnica, se podemos dizer assim como carreira. Os meios de propagação e da propaganda do Espiritismo, que foi o eixo principal, acredito que da vida de Chico Xavier,
Relataremos aqui algumas marcas da própria psicografia e traduziremos então a atualidade, como o homem ele vive no seu tempo, acompanhando todas as evoluções tecnológicas. O Espiritismo também não está à margem, por mais que estejamos falando de uma doutrina iniciada em 1857, ele não está à margem das evoluções tecnológicas. E nós vamos ver aqui um estudo que foi feito e publicado em 2017 a respeito da psicografia do Chico, com um software, software computacional, né, um programa de computador. Ele analisou a psicografia do Chico, os vários autores que ele psicografou, e comparou vamos dizer assim, a veracidade da modificação do estilo que o Chico tinha a cada autor psicografado. Cabe citar uma frase que a gente não tem certeza, né, se foi ele mesmo que disse, mas que no meio espírita já é quase que um bordão, de que se Chico Xavier tivesse produzido todas essas obras, e Monteiro Lobato é que é atribuída essa frase, se Chico tivesse produzido todas essas obras, ele não seria então dono de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, mas sim de quantas ele quisesse. Tamanha era a capacidade do Chico em modificar os estilos, e nós sabemos que é a partir da psicografia, né, da interação mediúnica, dos espíritos que por ele se comunicavam, que então ele teria a possibilidade de escolher quantas cadeiras na Academia Brasileira de Letras ele quisesse. Tamanho potencial literário que o Chico nos deixou, principalmente no Parnaso de Além Túmulo, né, que foi o pontapé inicial da sua carreira psicográfica. Então vamos lá. Cabe citar mais uma vez que é uma exposição, a gente está filmando para a TV Globo ali, né, mas não se acanhem, perguntem, questionem, é uma conversa, é um bate-papo aqui que nós vamos ampliando as possibilidades de entendimento a partir do instante que questionamos e perguntamos e chegamos em um acordo nas nossas ideias, né? Então, vamos lá, até agora alguma dúvida, né? Não, então, vamos lá. Certo. Francisco Cândido Xavier nasceu na cidade mineira de Pedro Leopoldo no dia 2 de abril de 1910, portanto amanhã ele faria 109 anos. Há um caso muito curioso que depois de algum tempo que Chico já estava nascido, ele precisou fazer uma movimentação com a sua documentação. Precisaria passar de um outro emprego e subir de cargo. Quando então seu pai e ele foram até o cartório de registros e solicitaram ao cartorário que eles dessem a documentação de Francisco Cândido Xavier, houve um certo embaraço. Porque naquele momento o cartorário não achava a documentação do Chico, não achava, procurava, não encontrava a documentação. Quando, após alguns momentos de embaraço, eles notaram que o Chico havia sido registrado como Francisco de Paula Cândido, que era o santo do dia 2 de abril. Portanto, Chico Xavier, ele não, e fora chamado assim por seus familiares, né, como Francisco Cândido Xavier desde a sua pequenez. Mas no cartório, e aí houve até uma modificação, aí no ano de 1966, retomando o seu real nome, o nome comum, para Francisco Cândido Xavier. Então ele nasceu Francisco de Paula Cândido. E posteriormente, após, segundo ele, se cansar de escrever Francisco de Paula Cândido e ser chamado de Francisco Cândido Xavier, ele modificou o seu nome. Numa segunda viagem, ele havia feito uma viagem para os Estados Unidos, na volta, após uma solicitação, fez-se escrever, do lado do seu registro de nascimento, que ele então tomaria o nome de Francisco Cândido Xavier. É uma curiosidade que eu não sabia até então, ao se deter nesses estudos. No livro As Vidas de Chico Xavier, do Souto Maior, né, o Marcel Souto Maior, ele relata esse episódio. Porque lá no final, se eu não me engano, estão as páginas
em que ele relata. Então, como diz, ele foi para o Brasil, a princípio, Francisco de Paula Cândido, e posteriormente ele modificou, retomou o seu nome em que era chamado, para Francisco Cândido Xavier. Então, ele nasceu no dia 2 de abril e faleceu em um dia que todos nós comemoramos bastante, que foi o dia 30 de junho de 2002. Foi o dia em que o Brasil se sagrou pentacampeão do mundo. Então, não comemoramos a morte do Chico, mas sim o pentacampeonato do Brasil. Então, em 2002, e aí já estamos há 17 anos sem o Chico Xavier, nós tivemos a morte do Chico. O Chico, nosso querido Chico, ele foi filho de Maria João de Deus e João Cândido Xavier. E teve 8 filhos, em uma época que a gente não tinha televisão, então a gente tinha bastante filho, não tinha muito o que fazer, e ele teve 8 irmãos: Maria Cândida, Maria Luísa, Maria de Lourdes, Carmosina, José Cândido, Maria da Conceição, Francisco de Paula, que é o nosso Chico, Raimundo e Geralda. Então, Maria João de Deus e João Cândido Xavier, eles tiveram esses 9 filhos, 8 irmãos e Chico Xavier. Quando o Chico tinha 5 anos, a sua mãe veio a falecer. Ele então foi morar com uma madrasta, com uma tia dele, e que sofreu, e aí nós sabemos toda a história, sofreu bastante com essa madrasta. Furava-lhe as barrigas, fazia ele lamber a ferida do seu primo, porque uma curandeira dizia que aquilo iria curar a ferida. Enfim, são essas histórias que todos nós já conhecemos. Mas então João Cândido Xavier, o seu pai, casou-se em segunda núpcias com a senhora Cidália Batista, que, por uma exigência de Dona Cidália, fez reunir os 9 filhos do João Cândido, que naquela época, era muito comum, quando havia esses casos de morte prematura, se dividiam os filhos entre a parentela, Um ia para a casa do tio, o outro para um conhecido, e então, para que fosse possível a criação de todos esses indivíduos, repartiu-se por toda a parentela. Posteriormente, quando ele se casou, a sua madrasta, então agora, fez reunir todos os 9 filhos de Maria de Deus e João Cândido. Então, na casa, reuniu os 9 filhos, e eles 2 tiveram, ou eram meio-irmãos do Chico, mais 6 filhos: André Luiz, Lucília, Neuza, Cidália, Doralice e João Cândido Filho. Então, a casa era uma verdadeira festa, 15 irmãos. Eram os meus, os seus, os nossos, Não os nossos, porque da Cidália ela não tinha filho até então. Isso foi muito importante para o Chico durante a sua vida, o transcorrer da sua vida, para que ele tomasse a mediunidade como uma tarefa a si própria. Quando Cidália veio a falecer no leito de morte, ela então pediu para que o Chico cuidasse desses filhos. Como ele já era um rapaz, e claro, notando toda a responsabilidade daquele garoto, ela fez um pedido para que o Chico cuidasse dos seus irmãos, não deixasse todos os seus irmãos, vamos dizer assim, aos olhos do mundo. E ele então fez uma promessa, que enquanto a sua última irmã não se casasse, ele não não deixaria de educar todos esses indivíduos. E foi de extrema importância isso na vida do Chico, que até ele cita no Pinga Fogo, que foi um dos fatos que fez com que ele não se dedicasse por inteiro à mediunidade por um determinado tempo. Porque ele não tinha, e aí é um bom exemplo para a gente entender o desenvolvimento da mediunidade, ele não tinha o tempo mental disponível para a atuação mediúnica. Para a gente compreender que a concentração e a dedicação mental à tarefa mediúnica é muito importante. Ele conta que nessa educação dos seus irmãos, ele tinha o tempo muito curto, ele trabalhava bastante, tinha que educar esses indivíduos, alguns à tenra idade, e ele então não tinha o tempo mental para se dedicar à mediunidade por um determinado momento. E então, após a educação desses indivíduos, quando eles cresceram um pouco mais,
ele então pôde, aí sim, se dedicar exclusivamente à mediunidade, principalmente depois quando ele se muda para Uberaba. Então essa era a parentela do Chico Xavier. E aqui nós temos uma foto já com o João Cândido, como com a segunda núpcias, né? Com a Cidália aqui, o pai do Chico aqui, e ele na terceira pessoa. Esse aqui era um cunhado do pai dele, e pouca gente, né, como irmão. Então ele, como já era um pouco mais moço, ele se responsabilizou por grande parte da criação desses seus irmãos. Então já era uma pessoa muito responsável desde muito cedo. Aí, como nós já citamos, com 5 anos ele ficou órfão de mãe. Teve então a sua conversão ao espiritismo. Ele era católico, era bastante atuante na igreja, e teve a sua conversão no espiritismo a partir dos 17 anos, quando uma de suas irmãs foi obsediada e dois tios, né, dois conhecidos da família vieram para tratar a obsessão dessa irmã, o que era muito comum à época em que não havia essa disseminação das casas espíritas por todo o Brasil. Então, esse casal veio, de certa forma, fez a sua tarefa de obsessão para com a irmã e, posteriormente, apresentou o Chico o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E desde então, pela lógica que ele encontrou nesses escritos, ele não mais abandonou o Espiritismo. Fundou um centro na sua cidade, de Pedro Leopoldo, e passou então a atuar como médium. Todos viram que com uma facilidade muito grande ele desenvolveu a mediunidade e a partir daí não parou. Mas não foi ainda que ele se encontrou com Emmanuel. Apenas com 21 anos, então leia-se aproximadamente 4 anos após a conversão, né, ao Espiritismo, que ele, no Pinga Fogo, com toda a sua humildade, pediu para que não excluíssem a vida dele no catolicismo, que ele considerava de extrema importância na sua formação moral. Então, realmente era um espírito assim, que abarcava todas as pessoas e trazia com todo o carinho que nós vimos em toda a sua vida. Então, tem aquele primeiro encontro com Emmanuel, onde ele, meditando à beira de um riacho, vê uma figura de uma cruz luminosa, que se dirigiu até ele na figura de um homem vestindo uma túnica sacerdotal, né? Que eram as túnicas que os senadores romanos se utilizavam, e como Emmanuel, que foi Públio Lentulus e Públio Lentulus Sura, né, nas suas reencarnações, se apresentou a Chico. E desta forma, nós temos aquele breve diálogo em que ele questiona ao Chico se ele estaria disposto a cumprir uma determinada tarefa na psicografia. Ele aceita o convite e pergunta o que ele precisaria cumprir para que ele fosse bem sucedido na tarefa. Ele falou que precisariam de 3 coisas, e aquela passagem muito famosa do Chico e do Emmanuel. E ele então questiona: qual a primeira? Ele: disciplina. A segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina também. E é o que marca a vida de um indivíduo intelectual, aquele indivíduo que se dedica à busca de verdades. Esse indivíduo que, por mais que ele tenha um potencial enorme, sem o trabalho e sem a disciplina, o indivíduo é mera expectativa, ele é mera potência. Ele pode ter a maior potência do mundo. Se ele não se dedicar ao trabalho daquela tarefa, ele não chegará a lugar algum. Portanto, as 3 palavras, elas cabem a todos nós e para toda a tarefa que for direcionada. A disciplina e a disciplina. Que está implícita nesta palavra a constância. Fazer o que tem que ser feito constantemente e disciplinadamente. Era isso que Emmanuel exigiu do Chico para que a tarefa fosse bem executada. E ele então perguntou, e Emmanuel disse, né, que eles começariam então na tarefa da psicografia com 30 livros,
Nossa, na hora foi um susto para o Chico. Como que eu vou publicar 30 livros? Primeiro, como que eu vou arranjar papel para psicografar tudo isso? Onde eu vou arrumar tinta de caneta? Como que eu vou mandar à editora 30 livros? E na hora, e Emmanuel, lendo os seus pensamentos, disse que as coisas ocorreriam ao seu tempo. Então, que ele confiasse em Deus, trabalhasse disciplinadamente, que o céu proveria todas essas dificuldades. Então, após um ano de psicografia, após um ano do encontro com o Emmanuel, ele lança o que talvez tenha sido o livro mais retumbante na sociedade, que foi o Parnaso de Além Túmulo, onde ele reúne centenas de autores, centenas de mensagens, aliás, de dezenas de autores conhecidos que haviam já morrido. Desses autores nós temos Augusto dos Anjos, Machado de Assis, nós temos Casimiro Cunha, e aqui podemos citar assim, Humberto de Campos posteriormente psicografou, e aquilo foi um choque na sociedade, porque como que o indivíduo, primeiro, tinha, vamos dizer assim no português, a cara de pau de escrever um livro contendo o nome desses grandes autores. Muitos deles imortais na Academia Brasileira de Letras. Muitos deles tiveram uma vida curta, principalmente os pós-românticos, né? Tiveram uma carreira muito breve, mas um reconhecimento nacional muito grande, tanto portugueses quanto brasileiros. Então, na sociedade, houve um burburinho muito grande. E talvez seja o livro que demonstre realmente a mediunidade de Chico. Porque ele poderia alçar voos de algo tão complexo como é a poesia de Augusto dos Anjos, como algo simples e trivial com outras poesias, como, por exemplo, Dom Pedro II. Também há uma psicografia dele no Parnaso de Além Túmulo, da Saudade do Brasil. Então, é carregado de simbolismo esse livro, que talvez ainda hoje nós estamos a descobrir a real importância que foi Parnaso de Além Túmulo. Isso é muito importante da gente entender qual é a ótica que nós vamos dar aqui da importância do Chico da doutrina, a propagação que ele teve e a mídia em que foi, primeiro, criticado, muito criticado, mas que chamou a atenção de todos. Todos conheciam Chico. Hoje, o que é até como um anedotário, né, uma piada, uma anedota, quando se surge alguma coisa muito suspeita, baixou o Chico Xavier na pessoa, porque ele teve informações do além. Isso está vamos dizer assim, na boca do povo. As pessoas falam dessa forma, porque já é uma cultura, todos reconhecem que o indivíduo teve a capacidade psicográfica. Todos os indivíduos reconhecem que do além, o Chico é uma figura marcante na recepção das mensagens. Então, note que a propaganda do Espiritismo, ele teve grande vulto, talvez com início neste livro, onde mexeu com as bases da sociedade, onde os indivíduos deveriam se posicionar, tamanha, vamos dizer assim, o burburinho social que surgiu com a publicação do Parnaso de Além Túmulo. Portanto, aquilo que choca a princípio, traz os olhos daqueles que ainda não conhecem. Assim como nós podemos citar o episódio quando os livros de Kardec entraram para o índice Livrorum Prohibitorum, o índice dos livros proibidos pela Igreja Católica, e que foram queimados em praça pública. Há um episódio mais chamativo de atenção do que se queimar um livro numa fogueira? A primeira coisa que nós fazemos como bons seres humanos é sermos curiosos. O que está escrito naquele livro? O que aquele livro traz de tão importante para que chame a atenção e seja colocado nos índices dos livros proibidos?
Foi o que aconteceu no Alto de Fé de Barcelona, quando os livros de Kardec foram mandados à fogueira. Então, toda essa crítica, positiva ou não, ela chama a atenção. Se faz necessário que você tenha uma opinião sobre determinado fato. Portanto, o que o Chico traz no Parnaso de Além Túmulo, quando ele propõe todas essas poesias de autores consagrados, é isso. Poxa, será que ele é capaz de psicografar por tantos indivíduos? Será que ele é capaz mesmo ou é apenas mais um charlatão, algum mistificador? Como foi a primeira pergunta a ele feita no Pinga Fogo de 71. João de Scatimburgo, que era um jornalista muito reconhecido, ele faz essa pergunta, não citando a idoneidade de Chico, mas se realmente era psicografia. Era isso mesmo? E aí nós vamos ver um pouquinho mais à frente essas opiniões, né, o que ocorreu na sociedade. Um livro aqui, uma data muito importante, talvez seja o livro mais lido do Chico, né? O Nosso Lar, foi publicado em 1944. E aqui, em 1999, Chico edita o último dos seus 412 livros que foram publicados por ele. Aqui nós já falamos da orfandade do Chico, né, em 1915, do encontro com Emmanuel em 31, o lançamento do Parnaso, Nosso Lar. Em 38 nós tivemos também o Brasil, Coração... acho que eu esqueci de excluir o outro slide, né? Adicionei aqui também 1938, como sendo um fato também marcante para a vida de Chico. Isso porque a partir da publicação deste livro, por Humberto de Campos, foi movido um processo pela esposa de Humberto de Campos contra o Chico, por associar o nome de Humberto de Campos a uma obra pós-morte de Humberto de Campos. Então, como nós podemos imaginar, 412 livros sendo vendidos, uns contam 25 milhões, outros contam 50 milhões de cópias vendidas, traduzidas para diversos idiomas, traduzidas para braille. Isso aí rende uma boa quantia, isso aí rende algum dinheiro. Neste sentido, a esposa de Humberto de Campos entrou na justiça, processou o Chico, para que então ela tivesse a parte que lhe cabia. E numa decisão foi, logicamente, indeferido o pedido, porque o cidadão não teria mais direito após a morte. Ele tem sim o direito moral, como nós podemos observar no episódio da modificação da Gênese, na 5ª edição da Gênese de Kardec. Ele tem o direito moral da sua obra. A sua obra deve ser, não pode ser modificada. Ele não tem o direito material após a morte de outras obras que possam surgir. Mas mesmo assim, após o indeferimento, Chico, ou Humberto de Campos, adota o pseudônimo de Irmão X. E aí, então cria-se uma data bem importante aqui para o Chico. Certo? Até aqui alguma dúvida? Tem alguma ponderação? Aqui, se a gente for contar as histórias do Chico, a gente fica mais de 4 horas, né? Que foi o tempo que ele ficou lá na 2ª edição do Pinga Fogo. Então, são alguns fatos aqui que nós vamos levantando. Até acredito que durante todo mês aqui vocês escutarão novamente alguns desses fatos, né? Dos expositores que vierem para cá. Mas esses são alguns fatos que nós levantamos, principalmente da obra de Chico Xavier. Antes de iniciarmos esta nova etapa aqui, desse outro assunto, nós precisamos considerar como Kardec elaborou esta doutrina, como ele publicou no seu Livro dos Espíritos, e dividiu cada um dos assuntos, o seu Livro dos Espíritos, em livros. Então, dentro do Livro dos Espíritos, nós vemos outros livros inseridos aí. Então, ele divide o Livro dos Espíritos, Introdução e Prolegômenos, onde ele introduz o novo indivíduo à doutrina espírita e dá algumas explicações do que é a doutrina espírita. Então, passa a discorrer sobre os assuntos que ele pesquisou junto dos espíritos.
Então ele divide o livro dos Espíritos em quatro outros livros, que deram origem ao Pentateuco Espírita. Então nós temos o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses últimos 4 livros que nós acabamos de citar, eles são, assim, debruçar de assunto que foram levantados no livro dos Espíritos. Então, o primeiro livro que Kardec traz no livro dos Espíritos são as causas primárias, onde ele vai perguntar que é Deus, os elementos gerais do universo, a criação, onde ele vai rever toda a formação do nosso universo. A partir deste primeiro livro, que ele chama de As Causas Primárias, dá-se origem ao livro A Gênese, onde ele então discorre sobre a uranografia, sobre os mundos habitados. A partir do primeiro livro, que consta no livro dos Espíritos, ele desenvolve os assuntos na Gênese. O mundo espírita, que é o segundo livro, dentro do livro dos Espíritos, dá origem ao livro dos Médiuns. Portanto, quando nós lemos lá o segundo livro, nós vamos notar que há um desenvolvimento deste segundo livro no livro dos Médiuns. As leis morais. As leis morais está composta do terceiro livro dentro do livro dos Espíritos, que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Esperanças e consolações deu origem, os seus assuntos, ao céu e ao inferno. E por fim ele conclui o livro dos Espíritos. É interessante a gente notar essa estrutura que Kardec dá ao livro dos Espíritos, para a gente entender o principal objetivo que é o Espiritismo, que nós vamos ver uma definição que Herculano Pires dá. Se nós notarmos, ele primeiro traz a nossa formação. Então ele mostra que o universo é formado da matéria, do Espírito e de Deus. Segundo, ele traz a essas formações um caráter novo. A comunicabilidade dos espíritos que já desencarnaram conosco que estamos encarnados. Então, ele traz novas possibilidades de interação. Terceiro, ele nos traz as regras do jogo. Os nossos comportamentos, da forma como nós nos comportamos, vai determinar o tipo de céu ou inferno que a nós está destinado. Então note que toda essa estrutura que Kardec monta é para, primeiro, dar o tabuleiro, numa analogia bem simplória, mostrar as regras do jogo e trazer a nós os objetivos e os destinos. Através destas regras que nós, pelas leis morais, devemos nos posicionar. Então ele traz uma estrutura para redundar no indivíduo, para trazer ao indivíduo o cerne da doutrina espírita como sendo a psicologia do indivíduo, a mudança psicológica no indivíduo. De nada basta a comunicação dos espíritos, trazendo essas mensagens maravilhosas, se eu não modificar quem realmente sou. Se eu não mudar o que eu preciso mudar para me enquadrar a essas leis morais. Daí então, que no ano de 1858, ele dá à revista Espírita o subtítulo de Jornal de Estudos Psicológicos. Porque ele entende que todas essas relações entre vivos e mortos, dentro da criação de Deus, obedecendo às leis morais, redundaremos no nosso destino. A comunicação nada mais é do que uma confirmação do destino a que o indivíduo terá a partir das leis morais.
a partir do seu comportamento, a partir do que o espírito é. Então Kardec, ele observando e enxergando essa estrutura, ele dá à revista espírita o nome de Jornal de Estudos Psicológicos, porque toda essa doutrina redundará no destino do indivíduo. Se o indivíduo vai para o céu, ou se o indivíduo vai para o inferno, ou o que é o purgatório, o que é o céu e o que é o inferno, todos eles discorridos no céu e no inferno. E além do mais, ele dá exemplos, o que é um livro talvez um pouco esquecido para nós no meio espírita, o céu e o inferno. Ele traz os exemplos dos comportamentos, retira alguns fascículos da revista e coloca lá no céu e inferno. E por fim conclui o livro dos Espíritos. É importante a gente compreender isso para que nós entendamos quais são esses postulados básicos, que nós vamos ver que o Chico traz a solução de alguns desses aí. Primeiro, a existência de Deus e as suas leis que governam o nosso cosmos. Segundo, com o intercâmbio com os espíritos, há a sobrevivência do indivíduo após a morte. Isso é muito importante, ser do indivíduo, porque nós não perdemos a nossa essência individual, nós não voltamos para um todo coletivo, nós mantemos a nossa individualidade após a morte. E aí então nós temos raiva de quem nós tínhamos raiva, nós temos bons sentimentos por aquele que nós guardamos bons sentimentos, nós temos tudo aquilo que nós carregamos durante a nossa vida, não muda em absolutamente nada. Somos os mesmos indivíduos que morremos. Alguns até nem sabem que morreram. E aí os exemplos que nós temos são dos mais variados. Kardec nota ainda que os espíritos podem intervir na matéria. Eles podem, munidos de determinados elementos, intervir na matéria, seja ele numa manifestação, seja ele numa comunicação. Nessa comunicação, os espíritos travam também conosco, que somos encarnados. Há uma possibilidade que Kardec não aceitou a princípio, somente com muito estudo, com muita dedicação, que foi a reencarnação, que o espírito novamente retorna aos corpos. As leis morais que geram as penas e os gozos futuros e terrenos. Então essas são não todas, mas alguns postulados basilares da doutrina espírita. E nós vamos ver por que o Chico vai se relacionar com esses dados, esses fatos que nós vamos ver que ele resolve alguns. Aí nós temos a definição que Herculano Pires dá no livro O Espírito e o Tempo do que é o Espiritismo. O Espiritismo é, num sentido geral, a síntese dos esforços humanos para a compreensão do mundo e da vida. O Espiritismo sendo uma ciência, uma possibilidade dos indivíduos compreenderem a própria vida e o mundo que rodeia esses indivíduos. Não estamos falando aqui em psicografias para mães dos filhos que morreram. Não estou falando aqui que é inválido, tem a sua validade. Não estamos falando aqui de receber milhares e milhares de psicografias. Não estamos falando aqui de receber o espírito de Sócrates, Platão, Erasto, nada disso. O que nos interessa não são as formas, mas o conteúdo do que a mensagem traz para um conhecimento mais aprofundado da vida que levamos. Leia-se aí nesse sentido uma conscientização da nossa própria vida e do mundo que nos rodeia. Qual o significado das nossas relações com o mundo? Essa é talvez o principal objetivo do que é o Espiritismo. Essa síntese que Herculano Pires traz, como o próprio Emmanuel disse, o metro que melhor mediu Kardec,
do objetivo da doutrina espírita. É a síntese de todo o esforço humano para compreender o mundo e a vida. E aí, então nós trazemos um versículo lá da Bíblia, que está em Marcos, no capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Pois bem, se nós já estamos conscientes de todos esses postulados básicos, se para nós já é matéria passada, se nós já temos consciência de todos esses postulados, lógico que ainda há a nossa proporção de captar esses conhecimentos, nós precisamos divulgar. Nós precisamos pregar por todo esse mundo que nós conhecemos. E é então que surge também daquela frase que quase todos nós falamos, que a maior caridade que podemos fazer à doutrina é a sua divulgação. Não é bem nesses termos, mas é o que Emmanuel e André Luiz dizem no livro Estude e Vida. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Esta é, sim, a caridade permanente que devemos e podemos fazer ao Espiritismo. E é o que Chico fez. Ele divulgou no princípio central do que é a palavra divulgação, que é tornar conhecido algo ignorado. Antes do Chico, nós não tínhamos toda essa quantidade de espíritas que nós temos no Brasil. Ele tornou aquilo que era ignorado, porque é uma verdade cristalina. Nós provamos, nós sabemos. Mas foi o Chico quem tornou isso que era ignorado e secreto, não secreto por ter fechadas as portas, mas porque as pessoas não tinham acesso. Ele tornou público isso. Ele divulgou. De que forma? Primeiro, nos livros em que foram, como nós citamos ali, o Parnaso de Além Túmulo, que provocou toda a sociedade. Mas eis que há um marco principal no espiritismo brasileiro. O ano de 1971. No dia 28 de julho de 1971, havia um programa na TV Tupi, que não é do meu tempo, acredito que alguns aqui já tinham a possibilidade de assistir à televisão, que foi o Pinga Fogo. Era um programa de entrevistas, num auditório, num teatro, que reunia-se milhares de pessoas na plateia e alguns ilustres jornalistas para fazer perguntas. Era bate-pronto, era ali na cara, não tinha script nenhum, perguntava-se o que vinha na telha. Então, Chico participou deste Pinga Fogo. Olha como as coisas funcionaram. Os Pinga-Fogos, eles eram programas que duravam 1 hora de extensão. Eles tinham a duração de 1 hora. O primeiro programa do Chico deu tanta audiência, que eles prorrogaram por mais 1 hora. Durante a execução do programa, eles prorrogaram por mais 1 hora. E aí então, nós tivemos 75% das televisões ligadas no Pinga Fogo. Tudo bem que naquela época não se tinha essa profusão de emissoras. Mas se nós analisarmos aqui no Ibope, um ponto percentual é 1% das televisões ligadas. A maior audiência que eles contam da televisão brasileira é num capítulo de uma novela, Selva de Pedra, acredito que aqui muita gente conheça, né? Em que ela deu 77 pontos de audiência, o que é algo assim histórico. Nós tivemos aqui, até próximo da morte do Chico, né, que foi do dia 30, uma audiência de 71 pontos, ou seja, inferior aos 75, que foi Brasil e Turquia, quando o Brasil ganhou de 2-1 no biquinho do Ronaldo lá, que ele fez e passou para a final da Copa do Mundo. E um terceiro, que foi aí mais próximo, né, de nós, em 2005, com 66 pontos de audiência. Então note o tanto de gente que o Chico atingiu ao falar de espiritismo. E ele versou sobre a imortalidade da alma,
sobre o sexo, sobre a homossexualidade, sobre a psicografia, vários temas que à época eram muito restritos. E ele falou naturalmente. E aí, como todos viram a audiência exuberante que foi, convidaram ele então para uma data mais do que especial, próxima ao Natal. O pinga-fogo mais próximo do Natal, onde todas as pessoas, todas as famílias estariam reunidas. E também foi mais um recorde de audiência, com 20 milhões de pessoas assistindo. Não contente com 2 horas, eles fizeram 3 horas e 45 minutos de duração. E o Chico respondia uma coisa, a mediunidade era tão aflorada que o Emmanuel respondia as perguntas. Quem não teve oportunidade, vale a pena assistir os 2 pinga-fogos. Pega como um fim de semana, assista. É uma cultura, uma propriedade com que ele fala e com uma humildade que assim, é de abrir a boca. E aqui nós temos os entrevistadores. Saulo Gomes, Reale Júnior, o Herculano Pires participou do primeiro, o segundo foi o Hernani Guimarães Andrade, e o João de Scatimburgo, que foi quem fez aquela primeira pergunta sobre o animismo do Chico, né? Então, ele escreveu 412 livros por 400 autores. Isso contava em 1971, quando um sueco, Stig Roland Ibsen, contou e fez uma pesquisa bibliográfica. Ele escreveu 6,15 livros por ano. Tem gente aí que demora a vida inteira para escrever um, né? A psicografia... Oi? Para ler um, né? Então são 25 milhões de exemplares. Foi considerado o mineiro do século XX, em fevereiro, e numa pesquisa lá que o SBT fez, copiando a BBC, ele foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos em 2012. Vencendo na final, era uma espécie de Big Brother, você votava, né, para saber qual que era o maior. Venceu a irmã Dulce, depois venceu o Ayrton Senna, e na final venceu a princesa Isabel e Santos Dumont com 71% dos votos. Então são algumas marcas que Chico teve. E para a gente finalizar aqui, nós vamos trazer aqui uma comparação que foi feita em 2017, uma publicação de um artigo, sobre a psicografia do Chico. Nessa pergunta que o João de Scatimburgo faz ao Chico Xavier, ele diz que, à época em que foi feita, em 1971, existia um livro francês, do Paul Reboux e do Charles Miller, em que eles imitavam a forma como os escritores discorriam o seu texto. Todos nós temos uma característica textual, todos os autores tinham uma característica textual. Como nós temos a forma como nós falamos, como nós verbalizamos, as palavras que nós nos utilizamos. Então, como nós nos expressamos, nós temos a nossa característica. Então, nessa A Maneira de, que foi até uma forma de criticar a psicografia, o Paul Reboux e o Charles Miller, eles imitavam os autores. Eles pegavam, estudavam a forma que o autor escrevia e imitava a sua forma de escrever. Então, nessa pergunta, o João de Scatimburgo faz se o Chico não seria um hábil indivíduo que poderia imitar a escrita dos outros autores. Foi até interessante que ele faz uma pergunta, está no primeiro pinga-fogo. Ele faz uma pergunta para preparar esta segunda e pergunta se ele não seria um processo anímico. E o Chico fala, não é um processo anímico, eu escrevo a psicografia e tal. Talvez por uma inspiração ou pela percepção do Herculano Pires. A pergunta, então cada um fazia uma pergunta e retomava ao primeiro para fazer a segunda pergunta, era a segunda bateria. O Herculano Pires então pergunta para o Chico, quantos autores o Chico já havia escrito? Por quantos autores, Chico foi o intermediário. E então ele cita esse dado lá do Stig Roland Ibsen, mais de 400 autores. E na própria pergunta, o João de Scatimburgo fala, essa resposta que você deu aí pro Herculano, ele dá uma quebrada na minha pergunta.
porque eu ia falar justamente se você não era um hábil escritor à maneira dos autores. Mas como é que você vai explicar que você consegue reproduzir 400 autores? E aí então dá um gelo na pergunta do João de Schattenburg, e a resposta do Chico é fantástica. Ele fala, olha, os autores, os espíritos, escrevem à maneira deles. Não sou eu que escrevo. Mas não contente com essa finalização deste assunto, uma empresa mineira chamada Estilingue, baseado em dois autores aqui, Graves em 2013 e Carpati em 2015, que haviam desenvolvido um software, um programa de computador para analisar a escrita de Shakespeare. Ele fez essa experiência com uma inteligência artificial. Os dois autores são Helser e Stilpen Jr., são brasileiros. Eles fizeram a seguinte experiência, e é como funciona essas redes neurais. Eles pegam um texto de um autor, mais de 9.000 caracteres, e criam um modelo de linguagem. Então é como se eu pegasse um indivíduo, passasse uma scanner no indivíduo, da forma como ele fala, quais são os trejeitos do indivíduo, e monto um modelo de como ele se expressa. E eu crio então um modelo de linguagem com um aprendizado de máquina. A máquina aprende como o indivíduo fala. Quem joga xadrez lembra daquela época que a IBM criou um desafio com o Kasparov, que a máquina aprendia sozinho, o Deep Blue. E ele então, cria-se esse modelo, e para confrontar o modelo, para ver se esse modelo ele é bom, eles inserem o começo de um texto do indivíduo que criou o modelo. Então, no exemplo aqui, posso passar 5 minutos? Pode? Já está acabando. Eu pego 9.000 verbetes, 9.000 palavras do Emmanuel, coloco nessa máquina e ela vai rodando, ela vai lendo a forma como o Emmanuel escreve, a maneira que o Emmanuel escreve. Vai lendo, vai lendo, vai lendo, e cria uma forma de escrever. Aí então eles colocam uma semente. O que é essa semente? Eles pegam um texto real do Emmanuel e colocam só o começo. E aí então a máquina continua o texto da forma como o modelo foi gerado. Está dando para entender? Compreendendo? Então ela continua a escrever o texto. Eles pegam esse texto escrito e confrontam com o texto original. Ou seja, aquele que foi escrito pela máquina, eles pegam aquele texto e comparam com o texto original, a forma como ele escreve o texto. Confrontam o que a máquina escreveu com o que o espírito, no caso o Emmanuel, escreveu. E veem o percentual de erro que a máquina cometeu quando comparado com o texto original. Calculado esse erro, repete centenas e centenas de vezes. Pega o começo do texto, insere no computador, o computador escreve. Pega a outra parte do texto, insere no computador, o computador reescreve. Pega parte do texto e reescreve. Então ele forma esta linguagem, um modelo de linguagem do autor. E aí eles chegaram ao seguinte resultado. O modelo, eles chamavam aqui de bot, para a gente entender mais, eu chamei ele de modelo. Então a taxa do erro que o bot escrevia, com as palavras de Emmanuel, é de 5%. A cada 100 textos que eram escritos, o computador errava 5. Fez com Paulo Coelho, 10%. Fez com André Luiz, 22%. E com Humberto de Campos, 32%. Eles fizeram um parênteses aqui para Humberto de Campos, porque Humberto de Campos ele escrevia vários tipos de literatura. Contos, novelas, reportagens. Então ele teve um percentual de erro maior. O que isso significa? Significa que o Emmanuel tem uma característica muito intensa na forma que ele escreve os seus textos. Assim como André Luiz tem a sua própria característica, Humberto de Campos e Paulo Coelho.
Portanto, note que as características que a pessoa tem, o computador consegue repetir. Então, ele aprende esta linguagem. Aí eles fizeram um experimento. E se a gente colocar um texto do Humberto de Campos no modelo do Emmanuel? Se a gente pegar o texto do Paulo Coelho e colocar no do Humberto de Campos, vamos realmente ver se aquela linguagem que a cada espírito era denominada, se são ideias escritas pelo mesmo espírito. Olha que coisa interessante. E pasmem, quando eles modificaram os textos, os erros subiram absurdamente. Quando colocavam os textos de André Luiz no modelo de Emmanuel, o erro ia para 50%. Quando colocavam os textos do André Luiz no de Humberto de Campos, 70%. Emmanuel no de André Luiz, 63%. Então isso mostra que quando um texto que estava sendo assinado por André Luiz, o Chico psicografando, era o próprio André Luiz que estava escrevendo. Quando Emmanuel vinha com um texto da sua assinatura, era o próprio Emmanuel que estava escrevendo. E assim Humberto de Campos, consequentemente. Isso mostra que a cada tipo de psicografia que era escrita, eram-se autores diferentes escrevendo esses determinados textos. Isto comprova a pluralidade das ideias e dos estilos de escrita da psicografia do Chico. Isso só demonstra que, pelo Chico, vários espíritos estavam escrevendo, e não apenas um. Vocês se lembram do pressuposto de Kardec, do ensino universal dos espíritos? Que os espíritos escreviam e a verdade só era admitida quando todos falavam a mesma coisa? A universalidade dos ensinos dos espíritos? É isso que está sendo dito aqui. Os espíritos diferentes escrevem a mesma coisa. Portanto, não é a ideia do indivíduo que está psicografando, é a ideia dos espíritos que estão psicografando pelo indivíduo. Então, é a máquina demonstrando a existência do Espiritismo. E então nós podemos resolver com esse sentido, eu já vou terminando, essas 4 exemplos que o Chico nos dá. A sobrevivência do espírito, porque aquilo é uma psicografia. Portanto, Humberto de Campos escreve como Humberto de Campos. Intervenção dos espíritos sobre a matéria. O próprio espírito do Chico, o próprio Chico era uma matéria. Portanto, os espíritos podiam falar por ele. A comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos intervindo na matéria mental do Chico se comunicavam, podiam falar. Então é comprovado a comunicabilidade dos espíritos. Através dos relatos dos milhares de cartas que Chico recebeu, nós temos que as leis morais, sendo bem executadas, nos dá as penas e as recompensas por essas leis. 2 coisas que não podemos afirmar com a psicografia do Chico: a existência de Deus e as suas leis. Isso é improvável. Não que não seja realidade, é improvável porque os próprios espíritos, lá no Livro dos Espíritos, diz a Kardec para ele não se preocupar muito com isso não, para ele não tentar provar a existência de Deus. Entrará por labirintos que não será possível sair daí. E a reencarnação, com Ian Stevenson, que faz alguns estudos, Herculano Pires também fez. Aqui em Barretos nós tivemos alguns casos, que são casos sugestivos de reencarnação. Alguns casos em que a pessoa afirmava: olha, você não é minha mãe, eu morava na Espanha, fui morta por um tiro, foi você quem me matou. Nós temos vários casos que sugerem a reencarnação. Não conseguimos prová-la ainda. Mas com o Chico, essas outras 5 pressupostos básicos aqui, nós podemos afirmar que o Espiritismo está correto. Então, neste sentido, nós podemos dizer que o Chico
é o maior divulgador da doutrina espírita. Não há ainda na face da terra, que veio para a terra, capaz de tocar todas essas pessoas que o Chico foi capaz de tocar. Peço encarecidas desculpas por ter extrapolado o tempo aqui e espero que possa ter adicionado um pouquinho de conteúdo a vocês. Conversamos ali fora, não vou abrir a pergunta, senão a gente vai extrapolar ainda mais, mas aqueles que quiserem bater um papo, nós estaremos ali fora. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês e um forte abraço. Que o Chico possa ser e é esse exemplo maravilhoso para todos nós. O homem Chico, é assim que devemos tratar esse espírito maravilhoso. Muito obrigado a todos.